Muito boa noite, estamos chegando para mais um Maximus, o podcast que mais cresce no Brasil de empreendedorismo. É o que mais cresce no Brasil. É o que mais cresce no Brasil. Dados meus mesmo. Não tem problema. Tá bom? Então deixa o seu like já, se inscreve, compartilha, manda no WhatsApp pros seus amigos aí pra gente crescer cada vez mais. Teve corte viralizado, tá demais. Boa noite. Tá demais. Dados meus mesmo. Você viu? Mas não tem problema. Tudo bem, Gui? Tudo jóia e você? Tudo jóia, mas nós temos vários cortes andando muito bem. Verdade. Inclusive no TikTok. Exatamente. E o pessoal gostando, aprendendo a empreender. Né? Aprendendo a empreender e querendo empreender mais. Esse é o objetivo do podcast. Rapidinho, deixa eu colocar aqui para... Já vamos falar da nossa convidada aqui. Aliás, teve um podcast antes do podcast hoje, pela primeira vez, conversando bastante. Então o papo vai render. Mas deixa eu colocar caldo de cana para vocês aqui. Muito obrigada. Do pastel de feira. Legal. Para você. O Márcio já tava pedindo aqui. Coloca aqui pra mim. Eu falei, espera, porque a outra vez a gente começou com isso aqui na metade, assim. Eu falei, deixa eu começar cheio, pelo menos, aqui. Mas o papo vai ser muito especial, com certeza. Simone, muito obrigado, Simone Salgado, por ter vindo aqui. A gente tentou, falamos bastante com a Daina, vamos quando que a gente vai conseguir encaixar, porque ela não mora aqui no Brasil, né, Simone? Sim. E tem uma história fantástica. Obrigado por ter topado, viu? Obrigada eu. Prazer estar com vocês aqui. Nosso primeiro podcast já foi fantástico. Foi. O anterior aí. O anterior aí. Exato. Nós já estamos vendendo, já tô querendo levar minha empresa para os Estados Unidos. Exatamente. Tem muita coisa bacana aqui. Porque você que quer ir para os Estados Unidos empreender, ela tá aqui. Simone está aqui para ajudar, mas eu quero saber, porque a sua história é muito bonita, eu li, e você, como boa empreendedora também, teve problemas no caminho, aprendeu, e você foi em 99, eu quero saber como que você foi para os Estados Unidos a primeira vez, como que surgiu essa oportunidade? Bom, eu falo que eu fui para os Estados Unidos porque quando eu tinha 10 anos de idade, Gui, eu descobri que eu era pobre, sabe? 10 anos. Eu falei... porque criança não tem noção de nada, né? E quando eu tava com 10 aninhos, falei, mãe, eu quero uma mochila da Company. Ela falou, filha, a gente não pode comprar. Eu fiquei chateada e deixei pra lá. Passou um pouquinho, eu pedi um tênis Keds. Vocês lembram? Vocês são dessa época? Eu lembro. Ele não deve lembrar. Não é dessa época. Depois queria uma calça da Fórum. Também não podia, tudo não podia, né? E aí eu me dei conta de que a minha família era muito massa, cheia de amor, carinho, dinheiro, proteção. Dinheiro para se sustentar, para viver. Mas não tinha uma abundância financeira, né? E eu acho que dali eu já fiquei, mas como é que faz, então, para ter as coisas? Eu acho que eu sou a pessoa do como, sabe? E quando eu estava com 15 para 16 anos, eu tenho uma grande amiga aqui de São Paulo, que na época, né, morava em Minas, nós somos amigas até hoje, e ela já tinha 4 irmãos nos Estados Unidos. Então, quando eu ia na casa dela, e era uma mudança de bairro, sabe? Eu tinha uma casa muito grande, muito boa, os meus pais sempre tiveram esse cuidado, né, esse capricho conosco. Mas eu ia na casa dela, ela tinha uma casa muito massa, os irmãos traziam aquele monte de coisa dos Estados Unidos, e falavam inglês no telefone, eu achava aquilo máximo. É chique, né? É legal, né? Eu falava, nossa, como que faz isso, né? Eu quero isso. E aos 21 anos eu tentei conseguir o visto para os Estados Unidos, né? Pedi uma amiga que já estava nos Estados Unidos há mais de 8 anos, que é prima da minha prima que está aqui conosco, minha prima mais velha, né, Katia? Não vou perder a piada, né? Mas a Fabiane falou comigo, olha, quando eu escrevia, a gente escrevia carta, você também não lembra disso, a gente escrevia carta, demorava um tempão para as pessoas receberem, e ela leu a carta, e depois de uns 40 e poucos dias eu recebi a carta de volta, ela falou, Simone, eu te recebo, mas você não precisa disso, porque eu já... eu estudava, sempre gostei de estudar. Minha mãe sempre falou que o como era estudar. Como sair daquela realidade é através do estudo. Então, eu sempre estudei. Então, eu já tinha passado ali pela Caixa Econômica Federal como estagiária, estava no Banco do Brasil, tinha começado a trabalhar numa imobiliária em sociedade já, com 19 anos, porque eu já tinha experiência, né, dos bancos. Ela falou, olha, mas eu acho que você não aguenta isso aqui. Ela realmente escreveu de uma maneira muito amorosa, porque, né, ela também, né, tem 4, 5 anos né, mais velha que eu e já estava lá 8. Ela falou, olha,
se você vier para aqui, é para ser faxineira, ou para cuidar de criança, ou para trabalhar em bar. E você não precisa disso, né? Porque eu trabalhava em agência bancária, imobiliária. Eu falei, não, mas eu quero. Ela falou, então tá bom. E eu saí em 1999, em fevereiro de 1999, $250 da vaquinha da família e uma passagem que eu comprei com os cheques da minha madrinha, 10 prestações. E fui, cheia de sonho ali, 2 malas. Cheguei na sexta-feira. No sábado, ela já me levou no restaurante português. Na segunda, eu comecei a trabalhar na cozinha do restaurante. Caramba! Nossa, foi muito rápido então, porque de 99 até 2003, você já criou, quando você criou a primeira empresa lá? Criei a primeira empresa no 16 de dezembro de 2000, que é meu aniversário, dia 16 de dezembro, então nunca esqueci. Um ano e pouquinho depois. 1 ano e 10 meses, mas é um rápido, né? Vamos colocar aqui o contexto. Eu comecei a trabalhar no restaurante português, trabalhei 8 meses em um restaurante e depois fui para um outro restaurante português também. Porque você imagina, 21 anos de idade, né? Brasileira. Naquela época, gente, brasileira tinha outro estigma, né? As brasileiras que iam para o exterior eram para prostituição e tinham já na testa que era realmente para serem gogô, para se prostituir. Era um estigma muito pesado. Então, você chega e vai trabalhar num bar. É um desafio, porque o assédio, ele era no almoço, café da manhã, jantar. É uma Diário. coisa contínua. E aquela coisa, você fala, você está trabalhando aqui para ganhar $100 por dia? Vem trabalhar comigo que você ganha $1.000 por dia. Então, e era, né, aquela coisa, fala, rir. Eu sempre fui uma pessoa extrovertida e conseguia ali me esquivar. Mas muitas não conseguiam, porque a promessa era muito boa. Não é? Então, você pensa, de você todos os dias ter ali um assédio contínuo de sair de 100 para 1.000 por dia, e as pessoas acreditam que, eu vou ali fazer isso um mês, né? Vou 2 meses, 3 meses, e muitas, né? Tem muitas conhecidas que nunca mais conseguiram sair, porque depois entram num ciclo, né, muito, muito difícil, né? Uhum. De drogas e, enfim, de todo o desgaste também. É um caminho sem volta depois, caminho né? muito sem volta e imagina. Mas, enfim, eu comecei a perceber que a comunidade estava crescendo. Aí eu falei para essa amiga, vamos abrir uma loja? Ela, para uma loja? Falei, a gente junta, só tem uma loja brasileira, nós podemos fazer uma loja muito melhor. Ela falou, tá bom, então vamos pensar. E daí eu falo muito assim, né, dos 4 P's do business, né, de você realmente pensou naquilo, então vai pesquisar para depois ponderar, que aí foi o ponderar eu já estava, né, casada na época, eu conheci o pai dos meus filhos com 6 meses que eu estava lá, com 1 ano e um pouquinho eu já estava junto com ele, e falar, olha, tá bom, não vai dar dinheiro no início. Então, esse seria o ponderar. Para depois você entender, alguém vai sustentar a casa, né? Como que é isso, né? Para depois de você pesquisar, ponderar se deu certo, conseguir planejar, mas só para depois pôr em prática. Então, eu tenho muito isso. E foram 10 meses. Eu e Fabiane juntando dinheiro ali. Nós conseguimos, na época, foi $35 mil. Pegamos uma parte emprestada. Abrimos o primeiro empreendimento dia 16 de dezembro do ano 2000. Então, acho que essa percepção de que a comunidade estava crescendo e que caberia, sim, mais uma loja ali. E sabe aquela coisa da estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa? Deu muito certo. O Made in Brasil foi. A Made in Brasil, né? Ela existe até hoje, né? É nosso xodó. E nós fazíamos serviço de transferência de dinheiro para o Brasil, traduções, porque ela já falava inglês há muito tempo. Naquela época tinha fax, as pessoas passavam fax, pagavas para tudo isso, sabe? Tirar cópia. Você já lembra, né? Hoje ele tá muito feliz, Simone, porque normalmente falam que ele é mais velho. Hoje você tá falando que ele é novo. Ele tá felizão. Eu lembro bem. Pois é. E produtos brasileiros, né? Naquela época era muito massa. Não tinha Globo lá ainda, não tinha Globo Internacional. Né? Hoje tem lá a queridíssima Fernanda e Boninho, estão fazendo um trabalho incrível já,
falando de internacionalização, uma das maiores referências à própria Globo, né, gente? E a novela vinha toda semana, chegava uma caixa com os capítulos da novela em tape. Sabe o que é um tape? DVD, pois é. E as pessoas faziam fila para alugar a novela da semana, os capítulos. Caramba, Então, fazia sucesso pra caramba. Muito, muito. Lembro, era Caminho das Índias na época, essas novelas, né, já tem décadas. E CD, DVD, perfumes. E fomos crescendo, crescendo. E, de repente, vai o boom do exchange rate, né? A gente passou o real de 1,65, que era quando eu cheguei lá. Era mais ou menos 1,60, 65. Ele estourou para 3,80, 3,85. Aí estourou. No domingo, a gente chegava a atender 150 pessoas. E virou point também. Porque como só era aquela loja brasileira... E o nome é muito outra, bom, né? Muito bom, né? É. E foi um português, pá, que escolheu o nome pra gente. É? Caramba, o nome é fantástico. Não tem ótimo. como. O advogado que abriu a nossa empresa, ele falou, por que você não coloca Made in Brasil? E a gente não entendia, né? Assim, mas soou bem. Porra. Né? Porque ele estava falando inglês com sotaque português. Falei, isso tá bom, soa bem mesmo. E eu acho que foi isso, assim, nós com atendimento, né, aquela coisa do brasileiro para brasileiro. No domingo, como eu digo, como não tinha outras coisas brasileiras, ia todo mundo para lá. As pessoas ficavam ali. Virou um ponto de encontro. Ficava de 9 da manhã até as 5 da tarde. Tinha todinho, biscoito, guaraná, e faziam remessa e compravam as coisas, alugavam os filmes, as fitas. Assistia novela. Ficava, tava vendo ali, passando os DVDs de Bruno e Marrone na época, gente. Tem um tempinho já, né? A comunidade se reunia ali, virou um ponto de encontro. E tem esse calor do brasileiro que ele sente falta quando tá lá fora também, né? Eu acho que isso ajudou muito, né? Ainda mais quando tá longe da família. Exato. né? E lá dizem, né, que o pessoal já não é tão caloroso como o brasileiro. Claro que tem. É uma diferença muito grande? Muito. É outra cultura. Falamos bastante disso no Conexão Brasil USA, que é fazer o dever de casa mesmo, entender que nós estamos indo para a casa de alguém, né, gente? E ali já está estabelecida uma cultura. Quando eu tenho amigos fantásticos americanos, mas é outra dinâmica. Por exemplo, eu tenho um broker que eu trabalho com ele, que ele é o fornecedor, né, de dinheiro, de tudo que a gente trabalha na Made in Brasil, desde 2022. Então, desde 2002. Tá. Então, 23 anos. 23 anos. Eu só almocei com ele 3 vezes nas conferências de Jackcashing. E nós somos muito amigos. Mas não vai para casa. Não é igual brasileiro. Brasileiro, a gente já quer comer pizza aqui, tá todo mundo convidado depois do podcast. Depois, a gente já está saindo. É isso, né? Então, nossa, eu tenho uma foto dele agora para o aniversário dele. Nós fizemos um bonequinho com o nome dele, com o dinheirinho na mão. Ficou todo emocionado, tirou foto e, né, fala que ama e tem uma relação muito próxima, mas não vai para dentro de casa. E não é que ele não vá, é que a relação do amigos, negócios à parte é muito estabelecida, de limites, né? Eu não preciso de ser tá na sua casa para provar que eu sou seu amigo em negócios. Então, isso é muito lindo, assim. Eu tenho um livro que ainda não foi publicado, que chama Os 100 Nãos Antes do Milhão, que eu conto muita história com o meu broker, né? Porque quando eu quebro, eu vou chegar lá, eu fiquei devendo essa pessoa muito, mas eu chego nessa parte da história ainda. Essa vai ser muito interessante porque foi a volta por cima que você deu também, né? Mas eu quero entender bastante aonde que começou a não dar certo. Surgiu a Made in Brasil 1 ano e 9 meses, mais ou menos, depois da sua chegada nos Estados Unidos. E aí depois surgiram outros negócios na sequência, é isso? Não, mas você chegou a $1 milhão em 2003, foi isso que tava... Eu chego lá em 1999, então com 5 anos depois, meu sonho americano realizou, né? Porque eu cheguei ao meu primeiro $1 milhão, milhão, né? Fala assim, uau. Fala uau. Uau! De dólares! Vezes 6 quase, pessoal. Pois é, aí isso eu estava com 26 anos, né? 25 para 26 anos.
Com 30 eu estava quebrada e devendo $500 mil. Falo Não uau vou de novo. falar uau, não. Fala, É triste. Não, Uau, não vou falar uau. 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 É o mais triste. O Celso vai me ensinar esse uau na semana que vem. Uau. Muito bom. Esse é muito bom. Mas então, depois, aí você quebrou. Quebrei. Então, Mas aí, como que você quebra? quebrou? Receita de como quebrar. Receita de como quebrar, No ar. exato. Como quebrar uma empresa nos Estados Unidos? Não, graças a Deus, não foi só eu, né? Porque veio o subprime e quebrou a mim e vários juntos. Foi foram vários fatores, né? O subprime, 2008, então a gente já vinha sentindo ali desde 2006, Do né? Da imobiliário? bolha imobiliária. bolha imobiliária. Mais de 60%, né, das pessoas que tinham casa perderam suas casas, Verdade. inclusive eu. O novo governo, né, na época, quando o Obama entrou, ele veio com uma força, né, da lei imigratória, que todos os que deviam corte, que estavam lá documentados, teve uma ação pesadíssima. Foi uma limpeza aonde uma comunidade brasileira, que naquela época em Filadélfia eram entre 12 a 15 mil brasileiros, segundo o consulado, teve uma queda provavelmente de 40%. As pessoas saíram do local, né, e voltaram muita gente para o Brasil. Então, as pessoas pararam de ganhar dinheiro. O país quebrado, aquela confusão. Meu público nichado. Eu sempre trabalhei com nicho brasileiro, desde sempre. Baixo, acabou. Foi tudo junto. Agora, lógico, se eu tivesse feito a coisa certa, se eu tivesse economizado, se eu não tivesse gastado tanto dinheiro, feito tantas vertentes, né, sem esse controle, provavelmente eu teria grandes chances, não de talvez não ter quebrado, mas de não ter ficado com tantas dívidas. Só que eu adoro gente, né, gente? Então, eu fazia Brazilian Day. Eu cheguei, assim, em 2004, 2005 e 2006, fechava a avenida para fazer Brazilian Day em Filadélfia. O último que nós fizemos, 2006, 2006, salvo engano, foram mais de 7 mil pessoas na avenida, eram 10 blocos fechados. Banda brasileira. Eu levei para os Estados Unidos Chacabum. Nossa, que na época tava, né? Gian Giovanni. Aham. E lá é interior, eu já falei com vocês, né? O público é do interior. Então, Milionário José Rico, Teodoro Sampaio, Nossa. Amado Batista. E era uma farra, assim. Então, as empresas cresceram muito também por causa desse movimento em popularidade, porque todo mundo conhecia. Só que eventos, gente, quem faz eventos sabe que, a não ser que você tenha grandes patrocínios, você provavelmente não irá ganhar dinheiro. Ou que você esteja vendendo caldo de cana e pastel lá e ganhando dinheiro. Mas, falando sério, foi tudo isso. E eu muito jovem, né? Eu falo que, assim, eu chego com 21 anos e aos 30 eu quebrada. Não tem jeito de não deslumbrar, né? Então, é o ego, é a vaidade, a empolgação. Eu parecia prefeita da cidade, né? Conhecia todo mundo, estava fazendo esses eventos. Então, foram uma série de fatores que realmente me levaram à quebra. Mas a parte triste do UAU, que você vai aprender na semana que vem com o seu convidado, é que, quando eu fui, eu tinha essas 2 malinhas, $250, sonho, papapá. Mas quando eu quebro, eu já tinha 3 filhos. E aí eu tive que mandar os meus 3 filhos de volta para o Brasil. Porque a minha quebra foi não só financeira, uma exposição social tremenda, dívidas, depressão, pânico. E a Maria tinha 1 ano de idade. O Nicolas tinha 4 e o Lucas 5. E como é que eu ficava com aquelas crianças ali? Então, minha mãe, que morava lá na época comigo, e meu pai também, eu falei, olha, então vocês voltam com as crianças, eu vou me organizar e depois trago eles de volta, não é? E foi esse o movimento, com 4, 5 meses, meus pais vieram. E aí, Márcio, eu falo o seguinte, a gente vê o que é... Eu falo que a dor é que ensina, né? Uhum. Porque eu não vi meus filhos, eu brinco nas palestras, né? Quem te ensinou a andar de bicicleta? Quem te ensinou a andar de bicicleta, Márcio? Você lembra? Não foi meu pai. Ele estava fazendo hora extra nas metalúrgicas. Foi mãe. Foi minha mãe.
Que Foi a gente minha mãe. não anda de Foi minha fé? mãe, foi minha mãe. Pois é, os meus filhos, a resposta é outra. Foi a tia, foi o primo, Avó, foi a avó. avô. E são coisas que parece ser muito simbólico, mas é só o gancho de tudo aquilo que eu perdi, né? As formaturas dos meus filhos, as quadrilhas. Quanto tempo vocês ficaram separados? 7 anos. 7 anos? Você não chegou a voltar pro Brasil nessa Não, quebra? eu chegava aí 6 vezes. Teve um ano que eu fui 6 vezes ao Brasil. Eu virei muambeira, entendeu? Porque gente brasileira se vira, né? Sim. Você via com muita frequência. Muito. Tá. Então, como eu já tinha o green card, né? Tinha um green card. Agora eu sou cidadã, mas eu tinha um green card desde 2006. Então, eu comprava. Meu irmão tinha um comércio, um bar, né? Na região do Vale do Aço ali. E ele tinha as encomendas, né? De tudo. De camisetas, de perfumes, de eletrônicos. Então, eu comprava as coisas, levava. E aí, eu tinha dinheiro para passagem de ir e vir. Porque quando eu quebro, eu saio de Filadélfia e vou viver em Kearney. E vou trabalhar na construção civil. Então, por isso que eu sou uma ótima parceira. Boa. Eu trabalhei na construção civil por 3 anos. E eu cheguei a liderar 150 homens que eram brasileiros e hispanos no drywall e na carpintaria. E um dos prédios que a gente fez, né, que o meu ex-patrão tinha várias obras, brasileiro, né, que pega as obras de americanos e estava forte na construção. E a construção é muito, muito forte para os latinos, né, que estão nos Estados Unidos. Então, eram 225 apartamentos, 8 andares. E eu de mulher. Então, eu chegava e ia andando assim, as escadas, gente, eram, né, muito, muito degrau. E aí tinha uns elogios, assim, para mim, nas paredes. Tipo? Tipo, os piores que você pensa. Sério? Mais a sério. Achei que ela tava brincando, alguma Mais coisa a assim. sério, mais a sério. Esperando. Qual? Você achando que era elogio tranquilo, né? Eu pensei que era elogio Essa mesmo. linda, né? Tipo, Não. Mais uma, deu a volta e de novo, A depois assessora de ficou até vermelha 12 anos. ali. A assessora até ficou vermelha, preocupada. Depois de 12 anos foi assediado de novo, né? Lá. É muito. Mas de muito louco. empreendedora, quebrou, lidando com 150 colaboradores na construção civil. Meu, a mudança foi radical. Eu era funcionária, né? Só que eu Funcionária. era líder também. E eu aprendi o espanhol antes do inglês, então para mim foi muito massa, assim, poder ter essa oportunidade de aprender construção civil. E eu falo aprender, e isso aqui é muito legal, tá, gente? Quando eu fui sair, que o meu patrão veio embora para o Brasil e falou, não quero mais, e eu falei, também não quero, eu quero ver meus filhos, foi um desgaste. Eu passo um período no Brasil de 1 ano e 5 meses. Eu tive 3 propostas de americanos para ficar nos trabalhos, em grandes obras, em grandes empresas. Então, é isso que eu falo com as pessoas, né? Às vezes, eu poderia ter, dali, feito uma nova carreira. Só que as pessoas desistem muito fácil, né? E eu estava doente, tá? Eu estava com depressão, eu estava com pânico, os meus filhos estavam longe de mim. Eu acordava 4 horas da manhã e ia dormir 7 horas da noite. Era trabalho, casa, trabalho, mas ali, para mandar um dinheirinho para os meus filhos. E, outro ponto, ganhava mal, tá? Então, assim, é uma mulher na construção sem experiência. Estava ali para aprender. Porém, quando eu venho embora em outubro de 2010, que a obra acabou, eu falei, não quero ficar. Eu tive 3 grandes propostas de emprego. Então, tudo é semente, né? Tudo é plantação, colheita, né? Lógico. Além da minha facilidade de comunicar, né? Inglês, português e espanhol, isso já é um grande diferencial. Muito. Mas eu aprendi mesmo. Eu aprendi o drywall, eu aprendi realmente, não colocar, mas a tape, e verificar, e fazer inspeção, comprar material, fazer pagamento. Então, eu falo com as pessoas, aproveita a oportunidade, que às vezes você está ali na cozinha, cara, lavando prato com raiva. Eu sei fazer todos os pratos de uma cozinha portuguesa e hispana. É ninja, sabe? Eu falo, não, posso ficar sentada aí, como é que faz? Então, esse lance do aprender, de buscar oportunidade, hoje eu não sou uma pessoa, digamos, desempregável, porque eu sei fazer tanta coisa, sabe? Você vai dar um jeito, de qualquer forma. Vou fazer. Então, eu acho que isso é que as pessoas, às vezes, têm tanto medo de falhar
E se eu tenho uma qualidade, eu tenho medo nenhum de falhar. Você não acha que isso tá um pouco na veia do empreendedor? Porque eu me vejo um pouco nisso também, sabe? Pô, eu fui tirar a carteira de caminhão, cara. Eu não tinha, eu falei, não, eu vou tirar. Pessoal, por quê? Você vai dirigir caminhão? Eu falei, vou. Aí esses dias tive um problema lá com o motorista, eu tenho que manobrar um caminhão no pátio, tal, não tem motorista. Eu falei, tem sim, tô aqui, sou habilitado. Ah, mas é carreta, ok, sou habilitado. E fui lá e fiz e tal. Então o empreendedor tem muito disso, né? De pegar essas oportunidades, aprender e levar para a vida. E depois isso vai ser praticado em outro momento, mas não necessariamente mexer com drywall, mas aquele aprendizado vai servir para outra coisa. Minha mãe sempre fala, né? A única coisa que não tiram da gente é o seu aprendizado. É o conhecimento, exato. Conhecimento, é isso. Não, né? E você voltou para o Brasil, ficou um ano. O que te levou de volta a empreender lá fora? Olha, eu fiquei 1 ano e 5 meses no Brasil. Então, meu irmão, ele, na época, eu estava quebrada ainda, né, gente? Veio para cá ainda com dificuldade. Não, estava quebradaça, porque o tempo que eu fiquei na construção, eu mandava dinheiro para meus filhos, paguei uma coisinha aqui ou ali, eu desfiz de todo o meu patrimônio no Brasil, na verdade, para pagar todas as minhas dívidas, mas ainda fiquei com uma dívida muito grande. E quando eu volto, meu irmão me ajuda, eu abri um restaurante pequenininho, tamanho dessa sala aqui, e era muito interessante, isso a gente está falando de 2011. Eu chegava a faturar 17, 18 mil reais e sobrava a R$1.100, R$1.200. Faz a dívida. Não, porque tinha que pagar cozinheiro. O resultado operacional era muito ruim. E aí, uma das coisas que me marcou muito, na verdade eu tenho 2 episódios que me marcaram muito, que eu queria muito voltar para o Brasil. Um foi na formatura da minha filha, bonitinha demais, estava lá fazendo o prézinho primário, e ela tinha que comprar uma sandalinha para ela. E aí eu fui numa sapataria, né? No Brasil tem aquelas sapatarias lindas. No Brasil não, né? Aqui no Brasil, que nós estamos aqui. E eu lembro que era um preço, sabe aquela coisa da minha matemática na cabeça, assim, igual Renata Sorrah, sabe? Fazendo aquele monte de contas. Assim, não entendi do nada, só as equações. Eu falei, gente, mas se sobra R$1.100, R$1.200, como que uma sandalinha custa R$200? Sabe, 200 e pouco. E para mim as coisas não fazem, porque aquela mesma sandalinha, a mesma, até mais bonita, ia custar $15, $20. Só que $15, $20, claro que não tem jeito de fazer essa conversão, mas seria, assim, 80% mais barato. Sim, se fosse 1 por 1, né? Você vê se for falando... Pronto, a conta não fecha. 80 dinheiros e 20 dinheiros. Exatamente. Então, a conta já não fechou aí. E um outro episódio que, para mim, eu acho que foi o mais devastador, assim, o meu querido pai, ele tem umas gambiarras que ele apronta e quebrou um pote lá em casa. E ele colocou num plástico. E no que ele colocou num plástico e não avisou, a minha mãe foi pegar e cortou o dedo muito forte. E aquilo inchou. E tinha que ir para tomar vacina de tétano, né? Sim. E aí, de novo, sem dinheiro. Telefone de, como é que é o nome? Que põe... Crédito, né? Aí não tinha crédito. Meu pai não estava em casa, que era o único carro da casa. Nós rodamos. Demorou chegar o ônibus, a mão da minha mãe inchando. E aquele negócio, assim, pegamos um ônibus, fomos no posto, chegou no posto, não tinha atendimento, não tinha vacina. Estava aberto, mas não tinha vacina. Desespero. De novo no sol. E aí, mais esperar ônibus. E eu falei, gente, eu sei, né? Falo isso aqui com todo amor e compaixão, porque eu sei que isso é a realidade de 80% da população brasileira, tá? Uhum. Mas, de novo, para mim que tinha saído do Brasil com 21 anos de idade e já tinha experimentado quase 10 anos de América, 10 anos, na verdade, de América, era um negócio surreal ver aquilo, sabe? Assim, viver aquele desespero ali com minha mãe. E, enfim, eu falei, não quero ficar aqui. Não dá. E aí, com esse esbarrar na escassez de novo, daquele sonho, né, da pessoa que queria ficar rica um dia, eu não achava justo com os meus filhos. Porque eu falei, cara, esses 3 nasceram, são americanos, e como que eu volto com eles para uma realidade que eu quis sair quando eu tinha 15, 16 anos? Então, não era justo. E aí eu decidi voltar. E eu só quero abrir um parênteses aqui. Eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada. Eu acho que
que Deus sabe de todas as coisas. Nesse hiato, né, eu conheço o meu atual esposo. Então, eu chego no Brasil em outubro. O Carlos tinha sido casado por 22 anos, ficou viúvo em janeiro de 2011. Eu chego em outubro de 2010, ele fica viúvo em janeiro de 2011 e eu conheço ele em abril de 2011. Então, assim, claro que entre essa história tem indas e vindas, né? Mas estamos aí há quase 15 anos, né, juntos já. E eu até brinco com ele, eu só fui no Brasil para te conhecer. Conhecer e saber que eu queria voltar. Levou embora. Exatamente, mas ele fala desde a primeira vez que a gente conversou e começamos a namorar, ele sabia que eu queria voltar, ele fala que ele nem queria se apegar porque ele tinha certeza que eu voltaria, né? Então, E ele voltou com você, já? Não, eu volto, aí a parte só piora, tá? Calma. Tá indecida ainda. Pensei que tava melhorando. Tá indecida ainda, tá indecida. Tá um pouquinho indecida ainda. Ainda piora. Quando dá 2012, eu falei, eu tenho que voltar. Eu falei, não consigo, não é justo e não dá. E aí eu volto em 2012 sozinha, que é o que foi difícil, porque aí as crianças já entendiam. Porque quando eles eram pequenininhos, cara, criança... O terraço da casa dos meus pais parecia a Disney, né? De tanto brinquedo que tinha, porque quando eles foram, né, a gente levou containers, né, da mudança e de tudo. Criançada no quintal. Então, assim, ali é uma festa, eles não tinham a noção. Eles eram muito felizes. Qual idade? A Maria com 1, o Nicolas com 4, o Lucas com 5. Eles não entendiam. Quando ela foi, né? Quando eu Sim. fui, quando eles foram. Mas quando você voltou, tava com já 10, não? Quando eu voltei, 2012. a Maria já estava aí com 6 aninhos, 6 para 7. Depois, eles têm uma diferença de 3, 4 anos. Tá, então já entendiam bem. 7 aninhos já entende muito bem. O Nicolas, assim, o Lucas, que já tinham, né, 7, 8 ali, aí foi sofrido. Imagino. E aí era sofrido todas as vezes, porque eles já tinham tido a mãe, né? Então, assim, porque antes a mãe mora nos Estados Unidos, é bonita, é legal que ela vem e volta, traz presente, vê um pouquinho, volta. Mas depois eles já tinham uma outra percepção. Mas eu volto, consigo um outro sócio. Você já voltou com foco em alguma coisa ou você voltou, A vamos mesma lá ver qual é? financeira. Não, eu queria a financeira de volta. Mesma coisa. Queria financeira, já tinha know-how, já conhecia, e eu volto para o mesmo lugar, para levar a paulada mesmo. Fui para o mesmo lugar que eu tinha saído, volto para Filadélfia, para reconquistar realmente o meu espaço. E aí eu ganho mais de 100 nãos, né? Porque eu consigo um sócio para estar comigo na financeira, que é uma modalidade que chama check cashing, que é como se fosse quase que uma lotérica ali, com alguns serviços e faz trocas de cheque, mas é à vista, né? É como se fosse uma factory aqui, mas a factory aqui ela é a longo prazo, né? Lá é à vista. Enfim, consegui um sócio, mas a gente não tinha quem processasse esses cheques. Tem que ser um banco ou um broker. E aí eu comecei a saga. Fico de março até setembro. Eu vou em bancos. Caramba. Estados Unidos tem muito banco, gente. Tem muito banco. É um banco em cada esquina, cara, é bastante. Quando... Mas e o broker? E o primeiro, aquele broker? Foi o primeiro que eu fui. Não. Aí fui de novo. Fui só nele, só nesse broker que a gente chama ele de tio, né? Assim, só no tio, acho que eu devo ter ido lá umas 12 vezes. Foram mais de 100 nãos mesmo, assim. Eu ia para Nova York, New Brunswick, Connecticut, a todos os lugares, tentar abrir a conta. Quando chegava, porque agora também essa lei, eu acredito que já caiu, porque tinha uma lei que, assim, os bancos eles podiam rejeitar empresas MSB, né, que é o Money Service Business. Quando chegava no sistema lá, que o atendente está todo feliz, atendendo, o sistema travava. Então, foi muito não. E tem uma hora que eu volto e falo assim, o tio, o negócio é o seguinte, você sabe que eu sei trabalhar. Eu preciso saber o que eu preciso para voltar a trabalhar com você. E aí ele falou, tá bom, então traz o seu sócio aqui. Trouxe, ele pediu um valor de caução e falou, eu só vou trocar até o valor X. Então, a gente chegava ao valor X, ele tinha que ir, voltar, processava. Então, não era uma coisa como era antes, que a gente tinha um... Limitou mais, né?
Limitou muito. Falou, você vai saber trabalhar? Então, eu chegava aí na agência dele 3, 4, 5 vezes no dia para conseguir fazer esse corre, porque a gente não tinha um capital suficiente e ele não estava fornecendo. Então, ele só estava sendo processador, né? Mas eu sempre deixo essa lição assim. Quando eu quebrei, eu fiquei devendo mais de $200 mil para o tio. E demorei mais de 2 anos para pagá-lo. E foi ele quem abriu a porta para mim. Então, o americano também é massa, tem isso, sabe? Não é pessoal. Ele falava não para mim, não é porque ele estava com raiva de mim. Ai, sabe? Eu não gosto mais de você. Não, mas Negócios. Negócios. Então, eu tenho um capítulo inteiro que eu falo sobre isso, né? Das pessoas que têm essa coisa, americano é frio, americano... Não é, gente, é prático. Não, beleza. E aí, como é que estão as crianças? Tipo, não é, sabe? Agora eu tô de mal, vou chorar, nunca mais vou voltar aqui. E isso eu aprendi muito com o americano. Tanto que eu fui nele umas 12 vezes, até ganhar o sim. Eu ia nele, ganhava não, ia em outros. Ganhava mais um monte de não, voltava. Você já tinha pago ele, já, nesse... Já tava tudo muitos certo, anos, muitos né? Já anos. estava, né? Tudo certo. certinho. Mas ele falava, cara, depois... Ficou com medo. É lógico. Ele fala, depois de 5 anos ela volta. Né? Tipo, que eu voltei para lá depois de 5 anos. Eu fico longe das crianças mais 2 anos, né? Nesse período. E aí começou a dar certo de novo. Eu acho que é relacionamento. As pessoas sabem que eu sei trabalhar com isso. E fui, né, de porta a porta, literalmente voltando a falar com os meus clientes antigos, que eu tinha ficado no ramo quase 10 anos. E fui refazendo ali a minha carteira de clientes, crescendo. E no dia 1 de agosto de 2014... eu chego de volta lá com os meus filhos. Eu busquei os meus filhos. Puxei de volta. Já estava bonitinho, apartamento, quartinho de todo mundo. Uma pessoa para me ajudar, né? E que eu falei isso com muitas mulheres, né? Inclusive tem lançamento de livro amanhã. Hoje, na verdade. É hoje. Ela está lançando agora o livro. Eu estou lá, virei clone agora. Você vê como ela funciona bem depois que ela foi para os Estados Unidos, ela aprendeu a fazer isso. Tá boa essa. Vamos aproveitar, falar sobre o livro, então. Vamos lá. Claro. Eu aprendi agora no último podcast que eu fui ali com a Samira, maravilhosa. Ela colocou assim, olha, para as pessoas verem e ficar de pezinho. Pode colocar, Luca, para alguma coisa, não? Pra cá? Tá bom. Isso. Inteligência emocional feminina, amanhã, hoje... Porque, gente, só para explicar, a gente tá gravando isso aqui segunda-feira, porque a gente queria muito receber a Simone, ela não poderia hoje, na terça que você está assistindo, porque ela tem esse lançamento do livro, né? Exatamente. Então, estamos na Livraria da Vila em... Isso. Patigenópolis. E esse livro foi da minha tese de mestrado em 2019. E agora eu estou relançando ele com mais 4 novos capítulos, onde eu trago, falo sobre etarismo, sobre bullying. Você sabe o que é bullying? Bullying, não. É a junção da palavra woman and bullying, que é o bullying de mulher contra a mulher. Você estava falando aqui um pouco antes. Sim, principalmente no mundo corporativo de trabalho. E trago aí a saúde mental também, né, dessa responsabilidade e culpa, né, que as mulheres carregam por ter que fazer essa jornada dupla ou por não ter um filho perfeito perante a sociedade. Então, assim, é um livro que eu tenho muito carinho por ele, porque eu sei que ajuda realmente muitas pessoas. O primeiro tem vários reviews, principalmente no Amazon, assim, foi muito bem aceito, virou best-seller. Legal. E é isso, assim, como eu estava... Na história, eu pulei para o livro para isso. Porque nisso que eu falo dessa saúde mental e essa culpa que as mulheres carregam, às vezes, por não estar, né, mais aquela mãe desenhada para a gente alguns séculos atrás, eu tinha também essa pessoa em casa. Então, eu sempre fui uma pessoa bem... tinha muita clareza nisso. Sou mãe, amo, tenho meu trabalho, então como que eu faço esse cinturão de segurança? Então, quando os meus filhos voltam, já tinha uma senhora fantástica, dona Sueli, que estava com eles lá, de 7 da manhã em casa, eles iam para a escola, eu levava, ela buscava, tinha comidinha, roupa lavada, até eu chegar do trabalho. Então, esse é um dos ensinamentos que eu falo, gente, as pessoas falam, como é que você faz isso tudo? Como é que você dá conta de tudo? Falei, dou conta de tudo, não. Eu dou conta desse corre aqui, do que eu faço de conexões, de negócios, de estratégia, de abertura de mercado. Eu tenho
um monte de gente me ajudando, um monte de gente em casa, né? O meu marido cuida da financeira, a minha mãe, junto com a minha irmã, estão à frente do Jumbo. Então, tem muita gente trabalhando, sempre, né? A Sussu, beijo, Sussu, a gente ama. Coitada, tá ali, ela coordenando mais umas 10 pessoas para as coisas funcionarem, né? Então, eu acho que é sobre isso também. A frase, ninguém faz nada sozinho, parece, né? Vou falar outra coisa que você não conhece. Frase de para-choque de caminhão. Esse não, a gente já conhece mais. Porque você ia falar hashtag, né? Mas não é hashtag. Mas, assim, isso não é uma frase bonita, né? Porque, na real, quem tenta fazer tudo sozinho acaba fazendo tudo mais ou menos, né? Eu acho que isso de se especializar em algo, ter excelência em algo, é o que acaba fazendo muitos empreendedores se destacar, né? Ô Simone, qual que é a grande diferença entre montar uma empresa nos Estados Unidos e montar uma empresa no Brasil? Montar a empresa no Brasil, a minha experiência foi num período muito difícil, né? Como eu estou contando aqui para vocês. Mas nos Estados Unidos tem uma vantagem assim, que é grande, né? Uma é a estabilidade da moeda, é um país muito mais estável. Uma empresa você abre, mesmo você estando aqui, você consegue abrir uma empresa com o seu passaporte, provavelmente vai estar aberta em uma semana, com um bom contador lá, que vai tomar conta das coisas para você, porque os Estados Unidos ele gosta do empreendedor. E valoriza, inclusive, que é outra diferença muito legal, gente, valoriza quem já quebrou. Isso é uma coisa que você fala assim, conta, o que aconteceu? E como que você fez para sair de lá? Entendeu? Isso é muito, muito diferente. Porque, às vezes, aqui no Brasil, as pessoas têm medo de quebrar, ficam com vergonha, né? Quebrei, e aí arruma um monte de... foi culpa da moeda, ou do governo, ou de qualquer coisa. É do funcionário. E, na verdade, não é, né? Nos Estados Unidos, as pessoas quebram também, e tem uma moeda forte. Eu acho que a diferença é estar em um país que tem uma simplicidade ali de você saber o que você vai pagar. Por exemplo, eu no Jumbo ali, eu sei que eu tenho que pagar 6% de sales taxes. Tá ali, tipo, sai da conta todo mês. É claro. É claro. E eu sei que no final do ano, para uma pessoa que declara individualmente, vai estar pagando ali quase 39%, mas ela também sabe o que ela vai poder descontar. O que é muito transparente e justo, né? E eu acredito que pelo menos o fato de ser transparente automaticamente é justo. Porque você sabe o que você está fazendo. Você não está dando um tiro no escuro. Né? Então, eu acho que talvez essa seja uma diferença que eu escuto de grandes empresários brasileiros que têm vários sustos, né, com as mudanças que vão acontecendo e com a economia também muito mais instável. O Brasil hoje passa por um momento de uma escassez muito grande, Simone, de mão de obra. Em todos os setores, toda a imprensa noticiando, veiculando notícias sobre isso. Como é que está lá hoje nos Estados Unidos, hoje em relação à mão de obra? É fácil de contratar? Depende, de novo, eu estou em um nicho, né? Então você passa, por exemplo, ver várias redes de fast food americanos que está o tempo todo com as placas de contrato, assim, porque depois da pandemia, várias pessoas aprenderam a ganhar dinheiro de outras maneiras. Então, o salário hoje é maior, a oferta, por exemplo, Pensilvânia ainda tem um salário mínimo muito baixo, né? 7,35 ainda. Nova York, Boston, por exemplo, Massachusetts já são $15. Então, é muito baixo ainda a nossa região. Hora. Mas, assim, as ofertas são de 15, de 18, de 20. E tem vaga. Então, eu acho que é difícil para alguns setores. No nosso nicho, está difícil pelo momento, principalmente das mudanças de imigração. Então, com essa instabilidade de muita gente estar voltando para o Brasil, muitas pessoas que estavam em processos de visto de estudante ou de algum tipo de legalização e agora não sabem quanto tempo vai demorar. Então, o momento para o nicho, né, de imigrantes está mais delicado. Mas existe mão de obra, sim. Eu hoje consigo, eu acredito que devo ter 80 currículos lá só no Jumbo. Cara, no Brasil hoje, se é uma reportagem no SBT, tem empresas que têm 70 vagas em aberto há meses e não conseguem preencher.
O Brasil está passando por um momento de uma escassez muito grande de mão de obra. O valor do salário vem subindo, as empresas vêm tentando se reinventar, Sim. mas mesmo assim está passando por muita dificuldade. Mas porque empreendendo se ganha mais do que o salário mínimo, talvez um trabalho fixo? É uma das vertentes? O Brasil começou a entender que empreender vai ganhar mais, essa nova geração. Mas você falou uma coisa que é assim, sensacional. Nos Estados Unidos, existe uma valorização para o empreendedor. Você está falando assim, olha, fui lá, quebrei, voltei, houve 100 nãos, mas eu fui ali de uma certa maneira bem recebida e consegui dar a volta por cima, né? O brasileiro, quando ele vê um empreendedor, não são todos, óbvio, tudo tem sua exceção, mas quando ele vê um empreendedor ter sucesso, na sua grande maioria fez alguma coisa errada. Alguma coisa ali não tá certo, ele ganhou dinheiro, ficou bem, e aí o empreendedor, ele parece um lobo solitário o tempo todo, porque ele tem que pisar em ovos, né, entre aspas, ali o tempo todo, e ele nem pode mostrar o que ele conseguiu conquistar, porque as pessoas podem achar que ele conseguiu aquilo de maneira ilícita. E eu percebo que o americano, ele vibra com o sucesso do empreendedor. E essa carga, muitos levam também para os Estados Unidos, tá? O empreendedor brasileiro. Só que tem algumas coisas lá que não funcionam, né? O jeitinho brasileiro não funciona. Ele pode funcionar um tempinho, mas depois vai dar ruim. Porque o que acontece? O americano, uma das coisas que o Dr. Neymar fala muito, que é um dos nossos parceiros, ele diz o seguinte: o americano, você pega um contrato, você só assina a última página. E aí ele sempre brinca, quando vai assinar contrato, ele fala, mas eu tenho que rubricar todas as páginas? Fala, não, porque é feito na confiança. Mas na hora que você rompe a confiança também, né, você tem consequências muito, muito sérias também, e ali você fica queimado de verdade registrado. Não é só o queimado do boca a boca. Então, existe uma outra dinâmica de confiança, e os brasileiros que tentam entrar em comunidades brasileiras lá e levar alguma coisa ali no jeitinho, rapidinho também eles são, né, desmascarados, digamos assim, e por isso existem grupos que estão se blindando cada vez mais contra isso, contra esse tipo de jeitinho, porque a gente acredita que brasileiro é gente boa, que existe gente boa e a gente vai construir coisas boas juntos, né? Eu estava te falando do grupo da BR Nation, que hoje, né, junto com esse grupo e junto com o Conexão, faz essa ponte para ajudar outros brasileiros, né, a conseguirem chegar lá e fazer o que tem que ser feito. Mas é só gente boa, né? No Conexão ontem, os depoimentos e a força, e um dando a mão para o outro, de verdade, não vendendo nada. Falando, olha, esse é o caminho, esse é o contato. Hoje eu, pelo menos, passei para umas 5 pessoas, né? Advogado, o CPA, que é o contador certificado, né? Pessoas que fazem validação de diploma, empresas, né, de visto, aquelas empresas também que te ajudam a achar uma escola, corretores de imóveis, e isso é muito legal. Então, você entra num hub igual do BR Nation, que tem ali pessoas que estão há décadas nos Estados Unidos e que já têm uma história de mega sucesso e que querem, sim, mais gente boa perto, mostrando o caminho, você economiza tempo, dinheiro e energia, né? Então, esse é o propósito. E, principalmente, de mostrar que, gente, Estados Unidos não vai te deixar rico assim. Não existe sabe... Receita do bolo, né? Não, ontem eu ouvi como é que fala? A farinha do pirim-pim-pim. Pozinho mágico. Pozinho não tem. mágico, cara. Não existe isso. Mas tem grandes vantagens. Então, se você conseguir, desde de morar no lugar certo, e o que a gente fala para quem quer ir para os Estados Unidos? Você não vai chegar e comprar uma casa num lugar onde você nunca morou. Aluga. Ou vai primeiro, fica um pouquinho, fica 3 meses. Testa, né? Testa, vê se é realmente o que você quer. Talvez a pessoa fale, não sei se eu vou
para Filadélfia, para Flórida, ou para Boston, ou para o Texas. Eu falei, você não sabe mesmo. Nada a ver. Não, nada a ver. Então, né, as pessoas têm que aprender a ter um pouquinho mais de paciência, sabendo que realmente é uma terra muito próspera. Né? Eu sou suspeita de falar, eu amo de coração os Estados Unidos. Para mim, é um país que me deu a oportunidade 2 vezes, né? Então, só tenho a agradecer. E uma coisa, trabalhar bastante também, né? Porque Nossa. eu quero saber uma coisa. Eu fico até confuso de falar tudo que você faz hoje. Né? Não é fácil. Tem muita Até coisa. açaí ela trabalha, né? Até marca de açaí você tem, né? Não tem a marca, eu distribuo através do Rio. A Rio, O Rio, hoje, o Rio fica dentro do Jumbo. O Jumbo... Desculpa. Você está assustando o leão. O leão tá tocando, quebrou o leão. Isso aqui dá um assado, caramba. Simone ficou tenso, com um monte de uma- negócio, ele se perdeu aqui. Você faz distribuição. Então, eu vou pela linha do tempo, então, para ficar mais fácil, Tá. né? Então, a Made in Brasil, eu volto em 2012, levo aí, né, de março até setembro, depois volto a trabalhar com esse mesmo broker, ela existe até hoje. Estando lá, eu reabro o Instituto Simone Salgado, que antes era só aquela coisa de fazer uma coisinha ou outra online, né, pelo website. Ali eu começo a fazer eventos presenciais, né, voltei a estudar, então eu me formo, né, o meu segundo bacharelado já tinha 40 anos, pela Florida Christian University, eu me formo em counseling, né, que é conselheira, e depois sigo estudando, que é onde eu faço o master em coaching, desenvolvimento pessoal. E aí eu venho com o Instituto em 2014, 2015, ali a gente volta. 2019 eu abro, junto com a minha família, o Jumbo, que é um mercado que vende 90% dos produtos são brasileiros. Tudo que você imaginar, sabe? Assim, você fala, quero, sei lá, pipoca vovozinha. Quero Fandango, tem lá, quero Todinho, quero Guaraná, quero Danoninho. Tudo tem lá dentro do Jumbo, né? E a especialidade do Jumbo são as carnes, né? Então, a gente tem um setor, um açougue enorme, fabricação própria de carnes temperadas, recheadas também. É lindo, assim, de ver. A comunidade também é um coração ali, está no coração de Northeast, Filadélfia. Eu abro o Rio, nós abrimos o Rio... Era ainda ali o início da pandemia, logo depois veio o lockdown, então era num lugar maravilhoso. Nós sobrevivemos 1 ano, tivemos que fechar, quebramos, mas movemos a operação, que era uma operação muito grande mesmo, para um espaço que é um cesto disso aqui, é a cozinha ali de vocês. Quiosque, assim, né? O tamanho de um quiosque. Você só readequou ao momento. E fica dentro do Jumbo. Hoje ele é tocado pela minha irmã, então Rio, açaí and snacks. E assim, vende muito. O brasileiro gosta de açaí, né, gente? Muito legal. Adoro. Hoje eu acredito que devem ter, só no nosso mercado, umas 6 marcas diferentes de açaí. Nós distribuímos uma marca, mas no congelador do Jumbo lá tem mais umas 6 marcas de açaí, tem açaizinho, enfim. E depois eu venho com o projeto do Monkey. Em 2019, eu começo a desenvolver o Monkey, que era uma plataforma de serviços financeiros para o brasileiro. Né? Um aplicativo para abertura de contas, remessa de dinheiro. E fomos desenvolvendo isso, paramos na pandemia também. E aí, a pandemia para a gente faz com que o Jumbo cresça exponencialmente, porque as pessoas não podiam sair de casa, não tinha nada para fazer. E tinham dinheiro para comprar comida, porque as crianças que estavam na escola pública, o governo dava mensalmente um valor para comprar comida. Então, assim, a gente tinha filas dentro do possível, né? Porque tinha máscara e aquela quantidade limitada, mas era o único lugar que as pessoas podiam ir. Movimentou muito. Muito. Foi um crescimento muito bacana. Passada a pandemia, a gente retorna forte aí com o Monkey Money. Trazemos o Pix Internacional. Olha que legal. Que legal. Vocês que são turistas, Que depois legal. a gente fala do Pix, que está debaixo ali né, do guarda-chuva do Monkey. E agora nós estamos com uma empresa que essa história é muito engraçada também. Eu tenho tempo, gente, que eu falo para Chuchu. Pode falar, à vontade. Não, só para saber, né? Por favor.
E assim, eu fiquei em negociação com uma empresa, né? Voltando a falar da semente, da plantação da paciência que as pessoas não têm, né? Desde fevereiro que a gente está conversando. E foi a indicação, né? Por isso que eu falo de conexão. Esse pessoal que estava indo para ter uma plataforma de serviços financeiros nos Estados Unidos, eles vão para lá desde 2018 e nunca conseguiram entrar. São grandes players no Brasil, em vários ramos, mas não conseguiam entrar. E aí, uma conexão, né, que eu até falo, é uma conexão, né, lembrando lá do check cashing, que foi o meu tio, mas aqui, uma senhora que faz um trabalho, ela vai brigar comigo, desculpa, Solange. A Solange é uma mulher maravilhosa, que ela está à frente de uma ONG que chama Mantena Global Care, que existe há mais de 20 anos em Newark, ajudando brasileiros. Eles fazem um trabalho, gente, que eles são a maior ONG, né, a nível de brasileiros nos Estados Unidos inteiro, mas ajudam muito os hispânicos também. Ela falou, eu tenho uma pessoa que tem esse aplicativo aí que você está querendo. Marcou um encontro comigo, com esse grupo. Eu saí de um evento que eu estava com a minha filha faz cosplay, eu acompanho ela, visto de fantasia, eu vou junto, né? Porque... né? Então a gente está ali, sempre se divertindo naquilo que é importante para ela. E eu saí 5 horas, sentei, foram quase 4 horas de reunião a primeira vez. E desde fevereiro a gente vem conversando. Há 2 meses atrás, mais ou menos, eles falaram, não, a gente quer entrar. Estamos tentando desde 2018. Adoramos o projeto, mas a gente não quer o Monkey. A gente quer a Simone. Que legal, né? Não, e aí, tipo, Tá conversando ainda. Aí tá começando. Peraí, que vai piorar a hora. Ai. E aí eu falei, ok, então, né, qual é a proposta? Então, eles vão chegar agora, se chama Itapay, né? Nós somos parceiros, fizemos ali todos os nossos acordos. Eles entram nos Estados Unidos com conta digital no Brasil, conta digital nos Estados Unidos, fundo imobiliário lastreado em imóvel com renda recorrente, né? E transferência de dinheiro, né? De remessas de dinheiro, justamente porque eles também, né, estão no mesmo grupo da Itaville, mas o mais bonito disso tudo é que eles são os parceiros Sicoob nos Estados Unidos, né? Então, assim... Que é gigante também. Conexão, não tem jeito, né? O Sicoob, ele como cooperativa, né, ele não pode estar internacionalizando, né, estar nos Estados Unidos, mas eles são parceiros assinados ali com a Itapay. E aí você abre mão, né? Porque ou você abre mão, alguém te engole. Eu acho que isso também é outro aprendizado. Sim, verdade. Né? São 4 anos, quase 5 anos de jornada. Eu tenho paixão pelo Monkey, é um macaco roxo, gente, vocês não têm noção, é muito lindo, assim, eu tenho pelúcia do Monkey, mas ou eu, né, estou com um player que é muito maior que eu e faço aquilo que eu acredito, que são os mesmos serviços, ou eu vou ser concorrente, eu não posso ser concorrente de mim mesma, né? Sim. Então, ou eu vou ser concorrente deles e eu sei que é questão de tempo para ser engolida. Então, acho que essa clareza também o empreendedor precisa de ter, né? Porque o apego acho que já destruiu muito empreendedor, né? Sim. Verdade. Sim, Snapchat verdade. é um exemplo disso, né? Snapchat que tá fazendo muito sucesso uma época aqui no Brasil. O Instagram tentou comprá-lo umas 2, 3 vezes. Eles não quiseram vender por um preço astronômico. O Instagram falou, então tá bom. Ele abriu o próprio dentro da plataforma. E no Brasil, praticamente hoje, Já não existe. não existe mais o Snapchat, né? Então, realmente, é um pouco de você saber lidar com isso, né? Porque apego... E é normal isso, para muito empreendedor também, né, Porque, Márcio? na verdade, você tem um filho ali, né? Nasceu um sistema, nasceu um programa, uma plataforma que do zero, que você foi cuidando, fazendo aquilo amadurecer. Não, e foram mais de 2,5 milhões de investimento, Então, 4 anos, uma então. equipe que chegou a ter quase 50 pessoas É envolvidas. difícil abrir mão disso, né? Mas, de novo, volta para a matemática lá da Renata Exato. Torra, entendeu? Você, Vale pelo a menos, pena. teve a inteligência e, assim, mesmo com o apego, você conseguiu lidar com isso, né? Na verdade, eu fico com o Monkey continua, só que ele continua com o Pix Internacional
e com uma plataforma de microcrédito que está em desenvolvimento também. Mas eu tive que abrir mão da remessa para o Brasil, do aplicativo, da conta digital, e está tudo bem, né? Eu acho que é realmente ter a sabedoria. Mas isso eu só faço, gente, porque eu vou fazer 48 anos. Se eu tivesse 22, 23, 24, igual eu estava lá, eu falava, não, quero meu macaco e pronto. Né? Então, é muito interessante isso, porque isso é tão enraizado no Brasil, que eu acho que eles sabiam desde o primeiro dia que eles não queriam macaco, entendeu? Desde da primeira conversa. Mas foram quase 8 meses até para falar, né? E eu falo, vocês estão de sacanagem comigo, vocês não falaram lá atrás, Fala né? logo. Pelo menos a gente tinha parado ali. Mas brincadeiras à parte, são parceiros incríveis, gente que realmente sabe o que está fazendo e estão indo com a robustez, com o nome como Sicoob por trás. Eu vou estar quinta e sexta em Valadares, vou dentro do Sicoob, estar falando com, né, grandes pessoas responsáveis aí pela cooperativa, para a gente estar chancelando essa entrada da Itapei. Ô Simone, eu percebo que você fala do Conexão com brilho nos olhos, assim. Ele é um projeto que te encanta muito, né? O que você espera do Conexão? Olha, o Conexão vocês têm que ir para entender, porque sabe aquela experiência assim surreal? A gente estava na mesa, o Rick Chester, ele foi nos primeiros, né? Então, Rick foi para Estados Unidos, foi para Portugal, foi para o Vale do Aço e estava sempre com a gente. Não está nesse. Então, eu mandei fotos, né, com a Marisa, que é a produtora dele, grande amiga, que estava no painel conosco, o Cristiano Santos. Vocês já entrevistaram o Cris? Não. Então, entrevistem, gente. Ele Já tem 2 para passar Chama... por mim, 2 pessoas. Né? Nossa, eu posso passar muita gente. Eu tenho muita conexão. Legal. Eu tenho muita gente bacana. E, assim, o Cristiano Santos mandou fotos também e ele, assim, me sinto representado. E começou a repostar a gente, porque vira uma conexão aonde não existe aquele negócio assim, Márcio, você quer ir? Quero, X mil. Não é isso. Sabe, você quer ir para... Né, eu vou te indicar um CPA, eu vou te indicar um advogado, e sabe aquele jeitinho? Né, quero 10% ali. Não existe isso. Eu acho que a conexão, desde sempre, foi um abrindo porta para o outro. E eu lembro direitinho que o primeiro dia do Cris lá, ele chama Cris na Estrada. Ele tinha começado esse programa, e ele até brinca que quando ele viu o meu convite no LinkedIn, que eu adoro o LinkedIn, gente. Se vocês não têm LinkedIn, é muito legal. Ele falou, mãe, tem uma mulher lá dos Estados Unidos que eu tô achando que tá querendo me dar um golpe. Já fica com receio, já. Aí ele foi, e nessa mesa ali, com o próprio Rick, né, nós conversamos com ele, todo mundo se encantou pelo trabalho que ele fez, e de lá para cá ele fala que, né, se internacionalizou através do Conexão, depois foi para Portugal, já foi para o Japão, e ele não para, ele está nos maiores eventos aí, e ele dá um show, né? E isso é muito legal, você vê o crescimento das outras pessoas, né, através de conexões, e os negócios gerados dentro do Conexão. Ontem foi incrível. Saíram pessoas ali, parceiras já. O pessoal da Keepit estava lá. A Keepit é uma empresa nova são lockers digitais. É muito massa. Depois vocês olham lá no Instagram, eu mando para vocês também. Você faz as suas compras, por exemplo, quando você está nos Estados Unidos, né? E não tem onde deixar. Você pode deixar no locker da Keepit. Você dá ali Muito legal. Muito né? legal. Usei isso na Argentina. Simone, não é? você sabe que eu sinto falta dessas coisas na indústria? A indústria parece que não se conecta. Você precisa de inventar alguma coisa para conectar a indústria. Porque a indústria não se conecta. É sempre, sabe, é muito espalhado, muito ali e tal. E eu não percebo esse movimento todo no segmento industrial. Hoje eu acho que eu escrevi hoje, ontem, eu já não sei se eu durmo, se eu acordo, tá, gente? Eu tô no loop. Tá no fuso horário diferente. Eu nem sei onde eu tô mais. Mas eu normalmente faço o áudio e mando para as meninas. E eu falei que sabe por que falta? Porque as pessoas estão assim, por que não tem mais conexão? Vamos fazer a cada 3 meses e não sei o quê. Falta quem faz o movimento. Quem tem essa coragem de falar assim, não, vem,
Né? Igual eu brinco, eu já falei com vocês mais cedo, eu acho, né? Que eu me sinto a Xuxa. Eu me falei sinto... isso pra ele. O Lucas até levantou ali. Olha lá. Eu falei isso pra ele. Não sei. Não sei. Falta ter essa coragem, né? Porque eu fazia o Brasilian Day com 7 mil pessoas, gente. Por que que não teve antes? Por que que não teve depois nunca mais? Porque não tem a pessoa que vai fazer o movimento. Sim. Entendeu? O Conexão. Assim, eu te falei, assim, Lília Bertin, veio de Sorocaba, é uma empresária gigante, né? Ela é do ramo de bebidas há 69 anos, a família dela, uma das maiores empresárias de Sorocaba. Kátia Teixeira, junto com a Aníbal Teixeira, que são empresários aqui, eles têm programa na TV aberta aqui em São Paulo, tem várias, ela tem o Celeiro, foi ela que me levou, eu tenho um livro... exposto no Louvre, olha que chique, né? Legal. Que legal. Então, a Kátia leva grupos de mulheres ao Louvre junto com a diva Pavese, que assim, ela está em Paris há mais de 40 anos, então abre as portas para os brasileiros serem condecorados lá. Claro que por indicação, tem uma pesquisa de currículo e tudo, mas é muito bonito o movimento e é um conectando ao outro, mas são pessoas que querem se conectar, querem gerar negócios, querem ajudar. E todo mundo faz o movimento. Então, nós podemos fazer, né, a partir do ano que vem, na indústria ou conexão, né? Não seja por isso. Mas sabe que eu iniciei esse trabalho na cidade onde eu tenho a indústria? Justamente porque esse espírito de liderança, de querer fazer diferente, de buscar... Bom, tá aqui o podcast. Nasceu de uma vontade minha de trazer um pouco a voz do empreendedorismo para o podcast, mas não aquela situação de ter um pouco de tudo. Nós queríamos falar especificamente de case de empreendedorismo, muito massa. Sabe? E aí, assim, eu conversando com o secretário de desenvolvimento da cidade, eu falei, cara, como é que se conecta as indústrias aqui? Ele falou, uma grande dificuldade. E eu comecei, num simples grupo de WhatsApp, conectar algumas indústrias e marquei o primeiro evento. Bom, primeiro vieram 25 indústrias. O segundo, 50 indústrias. E o terceiro está marcado agora para novembro, parabéns, não sei o que vai acontecer. Parabéns. Né? Mas é uma dificuldade muito grande, sabe? Tem que se dedicar, tem que ter tempo, tem que ter vontade. Tem que realmente ser um braço empreendedor. Exato. Porque é toda uma equipe ali trabalhando e hoje, graças a Deus, de novo, ninguém faz nada sozinho. Eu tenho pelo menos umas 5 pessoas fantásticas, inclusive o Conexão aqui veio através do Kedman e da Carolina, que quando... eu tive que cancelar em março, né, por causa de todo o movimento migratório, tivemos, né, várias situações muito dolorosas lá, então eu cancelei o Conexão em março. E agora, a Carol esteve em casa, estava passeando em Filadélfia, e eles já levam missões para o Vale do Silício e missões para Orlando, né, nos bastidores da Disney ali. Aí ela falou, a gente conversou e chegamos a um acordo de sermos sócios. Por quê? Se por algum motivo eu não pudesse vir, o Conexão ia acontecer. Então, eu acho que ter isso, assim, tem uma empresa, tem os dois, tem a empresa de marketing, tem hoje uma pessoa incrível, né, o Adolfo, que acabou de chegar no grupo, está nos ajudando, a VSX Consulting está ali. Então, é muita gente envolvida que tem que ser... Márcio vai fazer agora a conexão para as indústrias, mas é uma empresa à parte. Porque para fazer, sabe aquele famoso voo de galinha? Não vai. Porque vai ter situações... O meu último Conexão no Vale do Aço foram 490 pessoas. O que a gente fez esse final de semana eram 130 pessoas. Então, existem movimentos que... São Paulo. É a primeira vez, né, que a gente faz uma Conexão. E às vezes, o brasileiro é vaidoso, né? Às vezes a pessoa fica achando que é... Será? Não percebi. Não tinha reparado nisso. Não tinha reparado. Tá lá, olha, passando um rímel ali no meio do podcast. É desse nível. De brasileiro é vaidoso. A assessora sofre. Olha aí. Não, mas falando sério. E aí a pessoa fala, não vou fazer, porque o último tinha quase 500 pessoas, agora vai ter 100 e pouca. Gente, João Kepler estava lá, né? Gabriel, que foi o promotor do Alok por mais de 17 anos, estava lá no palco, né? Já falei da Lília Bertin, professor Wilson, o Cris, Marcos Freitas, tanta gente que podia estar literalmente em casa, né? Com as pernas para cima. Precisaria, né?
O Mark Tawil hoje postou, ele e o Cristiano Santos, o professor Wilson, falou que Simone uniu, ninguém nunca separa. Estamos juntos há 6 anos no Conexão. E essas pessoas vão convidadas, né? O João ontem estava falando, são alguns milhões para ter a mentoria dele, e ele escolhe, porque não dá para atender todo mundo e não é acessível a todo mundo também. Sim. Né? Então, assim, e estava lá, né? Então, isso que tem um valor inestimável. Não massa, né? Se tivesse 1.000 pessoas. Mas foi simplesmente surreal o que aconteceu ali com essas 130 pessoas. Sim, às vezes não é o volume, né? É a qualidade. É a qualidade. Mas acho que é isso mesmo, né? A ideia é essa e já vai rolar aqui, hein, ó. Já vai rolar das indústrias. Vamos conectar essas indústrias no Conexão. Total. Fizemos a conexão aqui, ó. Já para de repente. Tem muita coisa para conversar. E tem mais oportunidade, inclusive, para quem tá em casa, de repente, se quiser, ó, já pegou as dicas da Simone. Quer abrir uma franquia do pastel de feira, de repente, nos Estados Unidos, levar um pouco mais do Brasil para lá. Pastel de feira, que é uma experiência de você estar na feira, não estando na feira, comendo legal. Pastel de qualidade, rodízio de pastel. Tem os doces totalmente diferenciados. Verdade mesmo, já tá. Explica aí, como que é o pastel de feira? É o seguinte, você vai lá, você entra, você tem o cachorro caramelo, que é muito Fofinho, nosso do Brasil fofinho. aqui. O vira-lata, Você tem vira-lata todo o caramelo. esquema como se fosse uma feira mesmo. O pastel de qualidade, que é importantíssimo também. Tem rodízio de pastel, se você Que quiser. legal. Tem os doces únicos. Tem, além do caldo de cana normal que a gente tomou aqui, tem caldo de cana com blueberry, tem caldo de cana de melancia. massa. Gaseificado. É o gaseificado também, que é o diferencial deles. Então, é um lugar magnífico. E se você quiser abrir uma franquia que está crescendo muito no Brasil, em São Paulo já tem no ABC, tem fora também do estado de São Paulo agora, né? Tem fora. Tem fora, tem vários lugares que estão abrindo. De repente, se você quiser abrir nos Estados Unidos. Não, Orlando, Olha, imagina. brasileiro pra caramba, até os próprios americanos querendo conhecer um pouco mais da cultura brasileira. Então entra lá agora, @pastel de feira, entre em contato com eles. Se quiser conhecer só também, vê a unidade mais próxima de você e vai lá, que vale super a pena também, beleza? Ó, a Simone falou uma coisa que eu falei para ele, Orlando. Total. Orlando. Hoje, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E para isso, né, eu estava falando do BR Nation aqui, de novo, não é para fazer propaganda, porque pronto, essas pessoas já estão estabilizadas e vão ser orientadas ali para outros profissionais. Mas é para entrar certo, porque tem pesquisa, né? Tem dados, aonde estão os brasileiros, o que já tem rodando, o que ainda não tem. Não tem pastel de feira, gente, então vocês podem... Olha aí, ó, olha a oportunidade. Então, eu acho que é sobre isso, assim, das pessoas... Eu não vou citar nomes, que é muito feio, né? A mãe ensinou que não pode, né? Mas, assim, tem grandes players que foram para lá e quebraram. Né? Não está preparado, só acha, já tem um nome bom aqui e ficou... É só ir. Não é só ir. Agora, tem grandes marcas, né? Que, principalmente de perfumaria, tem 2 que estão bombando, fizeram um processo de internacionalização, né? E hoje estão em estádios quando tem jogo de basquetebol. Então, são essas marcas brasileiras lá, que é espetacular de ver, é orgulho, né? Sim. Mas fizeram o caminho certo. E aí, uma que eu posso super falar é a Havaianas. Olha só o movimento que ela fez de deixar de ser uma marca, né, da pessoa pobre, né, que estava ali com aquilo amarrado, né? Enfim, que era o estigma, para ser uma marca que todo mundo quer consumir e faz collab com o Dolce & Gabbana, com Louis Vuitton, e sobe uma régua e todo lugar tem Havaiana. Dentro do Walmart tem Havaiana, gente. Então, existem caminhos, mas é fazer o dever de casa e buscar a parceria certa, porque senão você vai dar muita sorte mesmo com o negócio da farinha lá, como é que é? Pozinho mágico. Pozinho do plim-plim-plim ali, né? Ô Gui, Vamos nós pra temos pergunta? muita coisa para falar com a Simone, mas nós já estamos mais de uma hora, bem mais de uma hora. Mais de uma hora. Passou muito rápido também. E nós temos a pergunta final. Vou deixar com você dessa vez. Quer falar? Pergunta que não quer Por falar. favor. Eu fiz a conexão, eu e a Daiane, a gente fez a conexão, então você pode falar, porque depois né? vai rolar a conexão de indústrias. Vamos, já teve. Fora de construção, né? A gente já está com um monte de coisa para fazer. Simone, a pergunta que o Guilherme ia te fazer Qual que é? O que você planeja para os próximos 5 anos?
Você viu que eu falei meio assim? Que é pra tentar dar uma imitada nele. Eu faço assim? Como é que você faz? Você planeja? Ô, Luca, ô, Luca, eu faço isso daqui, Luca? Então Vai, tá bom. então lá. Tá bom. Peço desculpa. Concorda, Luca? Tá Nos bom. próximos 5 anos, o que você pensa? Certamente consolidar essas novas parcerias, que é a Itapay by Cicobi, né, parceiro Brasil aqui, junto com a Itaville, que já, né, está lá, nós já estamos vendendo os imóveis para o brasileiro que mora nos Estados Unidos e que tem a dor de não conseguir comprovar renda no Brasil. Então fica com o dinheirinho debaixo do colchão ou manda para a conta do parente. Então a gente resolve essa dor. A pessoa abre a própria conta e o Cicobi, ele financia, né, através da Itaville, esse brasileiro. Depois de 30 meses pagando através da Itaville, o Cicobi absorve, se a pessoa pagou direitinho, né, gente? Claro. Absorve por mais 240 meses. Então, para mim, assim, enche meu coração de felicidade, porque eu gosto de ver as pessoas prosperando. E eu sei que é uma dor, principalmente o brasileiro mais humilde a nível de conhecimento, porque tem muito dinheiro, produz muito, construção, limpeza, produz muito dinheiro, mas não tem, talvez, mais esse acesso, né? Porque, às vezes, até o CPF está inativo aqui já, enfim. Então, esse projeto, eu adoro, ele está interligado, Itapay, Cicobi, Itaville. Nós levamos agora a Vitaderm para lá, hoje eu estive na fábrica da Vitaderm, Dr. Marcelo, né? Então, estamos fazendo processo junto com esse grupo da internacionalização, já tem Vitaderm no Jumbo e vamos distribuir com e-commerce. Mas para os próximos 5 anos é consolidar essas parcerias e fazer muito conexão e internacionalização. Então, hoje eu vejo que tem muita gente querendo. Ontem, no Conexão, alguém perguntou, Conrado Navarro, né, que é o CFO da BR Nation, ele falou, só para eu entender, quantas pessoas aqui têm o desejo de ir morar fora ou internacionalizar? Afinal, o evento chama Conexão Brasil USA, né? Então, 90% das pessoas levantaram a mão. Então, a gente sabe que precisa de quem coloque esse, literalmente, farol, sabe? Porque tem muita gente também se dando mal, né? Por não saber o caminho certo. Falta de instrução mesmo. Isso é muito importante, né? Tem que procurar a pessoa certa, o profissional certo e ter uma boa orientação para não se dar mal. E planejar, né? Eu falei os 4 P's lá. Bora planejar, gente. Eu quero fazer várias coisas nos próximos 5 anos, mas eu vou fazer algumas transações daqui 1, depois daqui 2, depois daqui 3, não é? Para conquistar o que eu quero até, né, quando eu olhar 2030. Então, você fala, Simone, 2030, eu provavelmente vou estar com menos coisas no prato, né? Vou estar no ramo financeiro, que é realmente a minha praia desde 16 anos, quando eu fui trabalhar na Caixa Econômica Federal, né? Eu já queria aquele mundo financeiro ali e um mundo de conexões, internacionalização. Mas até para eu fazer menos coisas, né? Que ele não contou o que eu faço. Até para eu fazer menos coisas, que são várias coisas ali, que hoje está no prato, tem que ter um processo, um planejamento para podermos estar livres e focados naquilo. Você vê que Vez, né? essa palavra acho que serve para quem empreende no mundo inteiro, né? Tem que se planejar, senão não tem resultado, né? E o financeiro. E aí, falando de internacionalização de novo, o fiscal, né? A gente tem o Léo Rezende, fantástico, está em Miami. Um garoto, gente, deve ser da sua idade. Assim. Esses meninos novos, Márcio. Eu não vou nem falar nada. Nada. Dor de cotovelo, né, cara? E o CPA, o que é o CPA? O CPA é o contador certificado, que faz faculdade, né, e assina por vários documentos importantes junto ao IRS, junto ao governo. E o Léo tem uma equipe fantástica, né? A gente tem o Abel Fiorotti, que ele fez os valuations e estruturação das minhas empresas há uns 5, 6 anos atrás. Está em Miami. Ele, assim, é uma pessoa extraordinária, né? E do bem, sabe? Gente que eu estou indicando em rede nacional, né? E é sobre isso, sabe? Tem caminhos certos, Márcio. Ô, Simone, eu não tô querendo terminar o podcast. Não, vamos comer pizza. Eu tô querendo comer uma pizza em São Paulo. Já Ô, pede Simone, aqui mesmo. então uma última pergunta. Era pra Vai, ser a não, última, por favor, né? vai. Não, Finge que o podcast é seu, vai. Tá bom. Por favor. adorei aqui. Vai. Por isso que é bom de estar em casa. Olha aí Por que favor. beleza. Eu até esqueci o que eu ia falar. Tô brincando. Tô brincando. Dá para o pequeno empreendedor brasileiro sonhar
e internacionalizar o seu negócio? Claro, com planejamento. Com planejamento e com paciência, né? Eu vou te contar um case aqui rapidinho. Eu tenho uma amiga maravilhosa que, né, também não quero expor, mas ela foi para o Brasil, foi para os Estados Unidos, começou a trabalhar com limpeza, como ajudante. Ficou ali como ajudante por quase 5 anos. Depois ela montou a empresa dela e tinha 2 meninas trabalhando. E nisso ela estava com faturamento. Quando eu a conheci, ela começou a fazer os treinamentos conosco dentro do instituto. Ela tinha um faturamento. Ela falou: olha, eu já estou há 8 anos nisso e no final, né, das contas, o meu lucro anual são $50 mil. Hoje, eu estou falando, ela começou os treinamentos com a gente em 2018, 19. Hoje ela já tem uma equipe de 20 pessoas, ela tem um faturamento de 300 mil, né? O faturamento não, um lucro, né? Então, assim, se tornou uma grande empresária. Mas que sorte, sorte nada, são 15 anos, né? Muito tempo. E eu acho que esse, sabe, a semente, né? Eu acho que a gente pode arrumar um programa que chama Semente para Empreender, entendeu? Porque não... Você vai mudar, é um país novo, é uma língua nova, é uma cultura nova. Até vocês, eu falo que o primeiro ano é igual o neném, sabe? Aquela coisa, você tá um bebê ainda que parece que você não sabe, você escuta as coisas, se você não fala inglês, você não entende o que as pessoas falam, literalmente. Você não entende o trânsito. Você não entende como que funcionam as leis. Você não entende como é que vai ser seu imposto. Então, eu acho que essa impaciência é que faz com que as pessoas realmente se deem mal. Porque elas falam que vou planejar agora aqui, chamar um consultor, daqui a um mês eu estou lá. Não, né? Então, assim, e até começar a ter essa humildade... Como eu falei, eu acho que eu não sou desempregável, porque vai aprendendo a fazer coisas, está perto de gente, né? Vamos trabalhar para vender as coisas que você vende da construção. Passar um mês junto com uma equipe de brasileiros na construção, né? Você pelo menos já dirige caminhão, mas já tem meio Bora, que dia? Eu vou embora, já. Mas só que ele voltou. o Mickey. Você falou, ele já tá me chamando pra ir. Isso tira a credibilidade, cara. Que isso? Nenhuma. O Mickey do nada falando do relógio dele. Ela chamou eu pra ir pros Estados Unidos. Eu já aceitei o vou. convite. Do Tá nada. tudo certo. Mas, assim, eu acho que é sobre isso mesmo, sabe? As pessoas não têm... Eu acho que, infelizmente, né? Eu aprendi, né? Eu nasci numa família humilde. Então, assim, eu não falo que humildade é ser submisso a ninguém, muito pelo contrário. Mas, sabe, você fala assim, não sei fazer isso, como é que faz? Eu não sei fazer um estúdio bonito assim, tá? Um espetáculo. E você falar assim, cara, vou chamar uma pessoa especialista para fazer, ou vou esperar, você esperou para conseguir comprar o local. Sim. Você podia ter comprado outro, né? Mas aí é que está o planejamento, o que eu quero e a minha paciência de plantação e colheita. E eu vejo que a maioria não tem, né? E eu quebrei lá atrás, eu falei com vocês. Muito ego, muita vaidade, muita imaturidade, muita falta de planejamento, controle financeiro fraquíssimo. E a gente tem que aprender, né? Com os nossos erros, assim. Mas qualquer um tem uma empresa lá de coxinha, até para o pessoal que quiser comprar a franquia do pastel, né? Que eles começaram um casal fazendo coxinha em casa. Eles já saíram, acredito que na Exame, nas pequenas empresas, grandes negócios, que bateram a faturamento de 1 milhão. E são famosos hoje vendendo coxinha em Nova York. Sabe? Se tornaram uma marca e só estão crescendo. E a mesma coisa com o açaí, né? A gente tem cases aí, né? Como a Oakberry mesmo, tá bombando. Né? E é muito bonito de ver. Mas o pessoal começa pequeno, começa testando, né? E eu falo de cadeira. Se eu soubesse, hoje, quando eu pego o Rio pequenininho, dentro do Jumbo, e ele vende na proporção muito mais do que o grande, com um custo gigantescamente menor, tipo 90% menor, eu teria começado o contrário. Eu teria testado o pequeno primeiro. E então, eu acho que é sobre isso, é sobre essa... Né? Não vamos chegar lá com a indústria inteira, né? Chegar construindo um tipo de peça, né, num espaço XPTO ali que comporta isso, vai fornecer para uma empresa. É lógico que é lúdico o que eu estou falando, mas você da indústria, você
com certeza está entendendo, né? Assim, acho que é sobre isso. Legal. Mais um Muito, aprendizado, olha, né? muito sucesso. E eu vou te falar. Inteligência Emocional Feminina tá rolando agora, tá, gente? Isso aqui foi gravado ontem, você que tá assistindo hoje, tá? Parabéns, muito sucesso, de verdade, Obrigada, Simone. obrigada. Tenho certeza que será, porque Amém. só de... Ó, quanto tempo deu? Um pouco menos de 1h30 aqui de podcast. Não sei, 1h30, mas cara. eu quero ficar aqui. 1h30 de Quero ir podcast embora? mesmo. Eu vou- Simone, não sei se vai ser hoje ou amanhã, já me perdi no tempo aqui. Hoje, mas agora, eu vou tá falar rolando. com a sua assessora, eu vou fazer o possível para estar lá. Por favor. Eu adorei. Eu tenho adorei. muita conexão boa para te apresentar Boa, amanhã, boa, então boa. Aí, vai. Fazer o possível para estar lá. Vamos Minha tentar ir lá. assessora, me convida. Não, já me estão convidei. todos convidados e vai ser muito bacana, porque as pessoas do Conexão, né? Muitas pessoas estavam lá, fazem questão, né, de estar lá. Então, tem pessoas assim, e vou terminar falando dele, que é um amigo do coração, o Fernando Patara, do Arena Hub. De novo, já está internacionalizado mundialmente, né? Está nos esportes, está ajudando ali o Thiago da Keep It com essa expansão e é sobre isso. Então, essas pessoas podem estar em todos os lugares, mas vão estar lá amanhã de novo para se conectar, para estar junto, para um estar ajudando o outro, sem ser frase de para-choque de caminhão, né? Mas tendo realmente conexão, porque volta, né? Você fala, volta, é muito massa. Olha só, quando eu estaria conectada a você se não fosse através da Carol Niquerito e da assessoria? A Carol me conectou ao doutor Marcelo Schumann da Vitaderm, a Lilian Bertin. Então, isso é muito massa. O que a Carol ganha? Nós somos hoje super amigas, né? Já estamos juntas, eu acho que há uns 8 anos, né? 9 anos, né? Caramba. Então, é muito legal. É plantação e colheita, né? E eu acredito que é sobre isso. A felicidade da Carol ontem, né? Toda sorridente, ela estava lá com as meninas e é gostoso. Então, acho que sabe essa humanidade? Ontem nós tivemos umas 3 palestras de tecnologia lá, inclusive esqueci o nome dela, Luciana Frazão, que vai estar aqui com vocês, de Stanford. Tivemos um menino que deu um show também, mas foram muitos palestrantes, eu não vou lembrar de todos. E falaram muito sobre tecnologia, sobre, né, como que daqui 5 anos você não precisa escolher mais nada, nem o curso, nem a roupa. Você nem precisa pedir o conselho, não precisará pedir o conselho, né, para a inteligência artificial, que ela já vai amanhecer te dando o conselho. Olha, estava estressado ontem, eu estava acompanhando as suas mensagens, deixa eu te aconselhar uma coisa. E é sobre isso. O Mark Tawil falou, gente, o ChatGPT tem 3 anos, é um bebê, né? Já tem a informação que tem, imagina daqui mais 2. Então, qual que é o futuro das relações, das conexões? É a gente humanizar, a gente ter paciência de estar aqui há 3 horas conversando, porque a gente teve o primeiro podcast, agora o segundo. E vai ter o terceiro. Na pizza. Vamos ter o terceiro na pizza, com certeza. E é sobre isso, né? A gente conseguir voltar, sabe, a uma humanidade que a gente perdeu, né? Eu estou aqui só no trabalho, nas conexões. O telefone eu tenho respondido, tá com a caixinha ali. As mensagens de WhatsApp e os meus grupos de WhatsApp são de trabalho ou de pessoas que são as conexões, os meus amigos, enfim. Fora isso, não estou perdendo tempo. Uma coisa é você parar para ouvir um podcast desse, trazer, né, vários Tanto insights, conteúdo, exato. E eu faço isso. Eu estava ouvindo no avião um podcast, assistam, maravilhoso, de uma entrevista com o Tom Hanks, contando do filme que ele conversava com a bola lá, com Will. Sim, Náufrago, né? Pois eu fiquei, né, há 1h30 ali, encantada, inspirada na história dele. Isso é massa. Outra coisa é as pessoas falarem, eu tenho desejo de ir para os Estados Unidos, e eu tenho sonho americano. E tá 6 horas no scrolling para lugar nenhum, né? Porque aí, não tem tempo de planejar. Você tirar 1 hora para planejar por dia, né? Cada dia pesquisar sobre um tema, eu tenho certeza que, para quem não tem, né, talvez dinheiro para contratar um consultor, vai estar preparado e vai talvez ter mais conhecimento do que muita gente que até vive lá e não tem. Mas acho que é sobre isso, é dedicação mesmo.
De verdade. Olha, tô isso quase mesmo. aplaudindo aqui, muito bom. Papo sensacional, obrigado. Viu, Simone? O prazer Valeu é mesmo. meu, muito Obrigado vocês também que deixaram o like, se inscreveram, compartilharam. Valeu mesmo por estar aqui com a gente. Na quinta-feira estamos de volta, né, Marcinho? Quinta-feira, às 19 horas, Maximus do Podcast. E quando tiver no avião, vamos assistir o episódio com a Simone. Exato, Muito também. bem. Olha aí, olha aí. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Até quinta. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.